Deus, amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Nesse dia eu gostaria de compartilhar com você um texto sagrado que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 11. Nós iremos ler alguns versículos aqui desse capítulo que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amados irmãos, quando nós nos deparamos com esse texto sagrado, em especial num momento como esse na qual nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento de dificuldade na qual nós estamos vivenciando, nós agora nos deparamos com um tema muito importante, que é o tema da oração. Tema esse que nunca deveria ter saído do seio das nossas igrejas. Muitas das vezes oramos pouco, muitas das vezes não oramos da maneira correta e algumas das vezes sequer oramos. Mas é necessário que nós venhamos tirar lições desse momento na qual nós estamos vivendo. E uma destas lições que nós tiramos deste momento de crise, deste momento de pandemia, é que nós precisamos orar mais do que nunca. E Jesus agora passa aos seus discípulos esse maravilhoso ensinamento concernente à oração. A oração é algo extremamente importante para a vida do cristão, para a vida daquele que quer verdadeiramente servir a Deus de uma maneira fidedigna, de uma maneira coerente e de uma maneira que venha assim agradar ao nosso Pai que está no céu. Todos aqueles que querem seguir verdadeiramente os passos do nosso Mestre, inevitavelmente precisa passar pela oração. A oração é extremamente essencial para a nossa vitalidade espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. A oração é algo extremamente importante em todos os aspectos da nossa vida. E é interessante que nós não devemos levar a Deus somente algumas coisas em oração e outras não. Mas todas as coisas devem ser levadas, devem ser apresentadas a Deus em oração. Não existe decisão pequena demais na qual não seja necessário orar para pedir uma direção divina. Porque muitas das vezes nós nos deparamos com circunstâncias da vida na qual a decisão vai causar um impacto ali por toda a nossa vida. E muitas vezes nesses momentos agora a gente tira um período ali de oração para que Deus possa nos dar um direcionamento. Só que eu lhe digo uma coisa: em todas as decisões que você for tomar na sua vida, sejam decisões grandes ou sejam decisões pequenas, peça a orientação divina. Porque eu tenho certeza que a primeira pessoa a ser beneficiada com isso será você mesmo. E o interessante que a gente percebe é que os primeiros seguidores de Jesus Cristo se preocuparam em aprender a oração, porque eles viam em Jesus um homem de oração. Eles observavam que Jesus agora, vez por outra, se retirava para seus momentos de oração. E eles agora observando o quanto o mestre orava, e vale salientar aqui que nós estamos falando do próprio Filho de Deus. Vale lembrar que nós não estamos falando de um homem comum, mas nós estamos falando do Filho de Deus, do Cordeiro perfeito de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Mesmo sendo Deus, ele não abriu mão do seu momento de oração. Mesmo sendo Deus, ele não abriu mão do seu relacionamento com Deus enquanto esteve aqui entre nós. E os discípulos agora observam que Jesus agora tem um contato frequente com o Pai através da oração. E em uma dessas ocasiões, quando Jesus Cristo agora encerra a sua oração, os discípulos agora se dirigem até Jesus e pedem ajuda nesse aspecto. Os discípulos chegam até Jesus e dizem: Mestre, nos ensina a orar.
nos ensina a orar como João ensinou também aos seus discípulos. A gente quer aprender a orar. A gente observa o desejo que os discípulos tinham de ter também essa intimidade com Deus em oração e também de imitar os passos de Jesus. Através do exemplo da vida de Jesus de oração, os seus discípulos agora desejaram também ter uma vida de oração. Então, a questão é essa. Será que nós estamos sendo exemplo de oração para alguém? Será que alguém olha para nós e diz, olha, eu queria orar como aquele cidadão ora. Eu queria orar como aquela irmã ora. Eu queria ter uma intimidade com Deus como aquela irmã tem, como aquele irmão tem. Porque isso é extremamente gratificante. Quando nós agora sentimos que existem pessoas que se espelham em nós. E isso não é vaidade. O próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Bons exemplos são para ser seguidos. Nós precisamos seguir os bons exemplos. E os bons exemplos de oração estão aí de sobra. Nós temos muitos homens de Deus através da história que tiveram uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus maravilhosa. O que falar de Jonathan Edwards, que em seu emblemário discurso, em sua emblemática pregação, pecadores na mão de um Deus irado, aquelas pessoas que assistiam a sua prédica diziam que o rosto de Jonathan Edwards brilhava. E o que eles não sabiam era que ele havia passado o dia inteiro sem comer e sem beber, simplesmente ou unicamente orando a Deus antes daquele sermão. E aquele foi um sermão que impactou não somente a Inglaterra, mas vários lugares do mundo foram impactados pela pregação de Jonathan Edwards. Porque a oração é o segredo da pregação poderosa. A oração é o segredo para uma vida vitoriosa. A oração é o segredo para uma vida de intimidade com Deus. Oração é indispensável para um cristão. Oração é indispensável para aquele que deseja alcançar um grau mais elevado no ministério. Oração é indispensável para qualquer pessoa. Porque oração é proximidade com Deus. E Jesus agora, ao ver o desejo dos discípulos em aprender a orar, ele não demora, mas imediatamente ele já começa ali a ensinar. A resposta de Jesus agora é imediata. Porque Jesus também deseja que nós tenhamos uma vida de oração. E Jesus agora começa a ensinar a maneira com a qual os discípulos deveriam orar. E Jesus agora diz, olha, quando vocês for orar, vocês vão dizer assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos hoje, ou o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos todos aqueles que nos devem, e não nos deixem cair em tentação. Essa foi a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, segundo a narrativa de Lucas, no capítulo de número 11. O primeiro ponto da oração ensinada por Jesus é justamente reverenciar e glorificar a Deus na sua oração. A primeira coisa que Jesus Cristo ensina é, olhe, glorifique ao Pai. Pai, santificado seja o teu nome. Grandes orações de grandes homens e de grandes mulheres de Deus passam necessariamente por glorificar a Deus antes de qualquer coisa. A nossa oração não deve ser uma lista de pedidos a Deus. Nós devemos orar de maneira que Deus agora tenha prazer em receber a nossa oração como cheiro suave. Jesus não é, ou Deus não é o nosso serviçal, onde agora a gente vai passar a lista de coisas que nós queremos. Olha, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Ele vai simplesmente atender tudo. Nós precisamos, antes de iniciar os nossos pedidos, reverenciar.
Antes de iniciar os nossos pedidos, antes de iniciar as nossas petições, nós devemos agradecer, nós devemos adorá-lo pelo que Ele é, nós devemos adorá-lo pelo que Ele significa para nós, nós devemos adorá-lo porque Ele é o único digno de receber a nossa adoração. Após o momento de reverenciar a Deus, após o momento de adoração a Deus, nós devemos buscar a vontade de Deus. Venha o teu reino. A oração verdadeira, ela não é um instrumento de manipulação para a vontade de Deus. Mas nós devemos estar à disposição para receber de Deus a sua vontade. Ainda que aos nossos olhos não seja algo tão esplendoroso como nós desejássemos, mas tenha certeza que tudo que Deus proporciona para a nossa vida contribui para o nosso bem. Ainda que aos nossos olhos não pareça muito bom no momento, mas está contribuindo para algo melhor que está por vir na nossa vida. Nós precisamos orar a Deus, pedindo a Ele: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Nós devemos reverenciar e aceitar de bom grado a vontade de Deus. E aqui eu não estou dizendo que você não deve incluir os seus pedidos. Como falei, os seus pedidos sim devem ser incluídos, mas da maneira adequada. Senhor, se for da tua vontade, me proporcione tal coisa. Senhor, se for da tua vontade, nós devemos estar dispostos a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Precisamos reconhecer o quanto somos dependentes dele e dizer: Pai, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós também perdoamos aqueles que nos devem. Nós perdoamos os nossos devedores. E muitas das vezes, nós precisamos perdoar aqui, no âmbito humano, para que nós possamos ter as nossas orações ouvidas diante de Deus. Nós precisamos reconhecer a dependência e a necessidade das bênçãos espirituais que nós temos diante de Deus. Devemos reconhecer diante de Deus o quanto somos fracos e necessitamos que Ele nos ajude para que nós não venhamos cair em tentação, para que Ele nos livre do mal, porque somente dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Não existe maior exemplo de oração do que Jesus. Jesus orou nas mais diversas circunstâncias da sua vida. Jesus orou em momento de grande aflição, horas antes da sua morte de cruz. No jardim do Getsêmani, Jesus ora. Antes de Jesus escolher os 12, Jesus agora tem um momento de oração. Antes de Jesus agora fazer aquele que seria o maior de todos os seus milagres, de ressuscitar a Lázaro, ele também agora tem o seu momento de oração. E após os grandes momentos, as grandes vitórias, Jesus também tinha o seu momento de oração. E nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Orar como Jesus orou. Praticar aquilo que o nosso Mestre praticou, para que nós possamos ter uma vida feliz, para que nós possamos ter uma vida que venha cumprir o verdadeiro propósito de Deus para a nossa vida. Nós precisamos orar e conversar com Deus e dizer: Deus, qual é o propósito? O que eu preciso fazer? Aonde eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar na minha vida? O que ainda me falta? Porque quando nós estivermos andando no centro da vontade de Deus, todas as bênçãos nos seguirão. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que o momento não seja um dos melhores, mas nós temos a certeza, se nós estivermos em oração, nós servimos a um Deus que vela pela nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus em Cristo abençoe a sua vida. Que Deus em Cristo agora faça despertar em você o desejo de orar mais e mais, o desejo de ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. E principalmente nesse momento de crise, não se esqueça, Jesus é o nosso porto seguro.
Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, em nome de Jesus.